Oi, amores, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de história. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar nossa aula? Então, todos abrindo o livro de história na página 128, tá bom? Hoje estamos com um assunto novo, mas ainda continua na mesmo assim, no mesmo andamento, no mesmo tema, que são sobre patrimônios, tá bom? Então, vocês vão gostar bastante. Eu já tô abrindo o meu aqui. Vocês vão abrindo de vocês, tá? Vamos começar? Página 128. Essa aqui, ó. Alguns patrimônios culturais pelo mundo. Vocês vão conhecer agora alguns patrimônios culturais ao redor do mundo. Vê que interessante. Primeiro patrimônio, esse aqui, ó. Estão vendo? É o Teotihuacan. Eu acho que se fala assim. Teotihuacan. A cidade de Teotihuacan, no México, foi construída entre os séculos I e VII. Suas ruínas são consideradas patrimônio mundial pela grande quantidade de monumentos que ela possui, com destaque para o templo de Quetzalcoatl e as pirâmides do Sol e da Lua. Teotihuacan abriga importantes registros da vida e da cultura dos povos que viviam na América antes da chegada dos europeus. Então, bem interessante. Esse é o primeiro patrimônio mundial e fica na cidade do México. Vamos conhecer agora o Stonehenge. Os santuários de Stonehenge e de Avebury, na Inglaterra, são as estruturas de pedras instaladas há mais de 5.000 anos. As pedras são dispostas em círculos, seguindo um padrão cujo significado ainda não é completamente conhecido. Esses santuários foram inscritos como Patrimônio Mundial em 1986. Esse agora fica lá na Inglaterra, que eu acabei de ler. Tem também as pirâmides, as ruínas da antiga cidade de Mênfis e suas necrópolis são um dos patrimônios mais conhecidos do mundo. Mênfis foi a capital do Egito na antiguidade e abriga uma série de monumentos de grande valor histórico e arquitetônico, como é o caso da Pirâmide de Gizé, construída em 2550 a.C. e 1270 a.C. Foi mais ou menos nesse tempo. Também tem a Muralha da China. Tudo isso que eu tô falando são patrimônios culturais mundiais, viu, gente? A Muralha da China. A Muralha da China é a maior estrutura militar do mundo. Com o objetivo de proteger o território chinês contra as invasões inimigas, sua construção foi iniciada no ano de 220 a.C. E ela terminou de ser construída em 1644. Então, olha o tempo que ela levou. Ao todo, ela possui mais de 20.000 quilômetros de extensão e 7 metros de altura. Em 1997, ela se tornou um patrimônio mundial por sua importância histórica e arquitetônica. Também tem a Ilha de Robben. A Ilha de Robben pertence à África do Sul e foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1999. Entre os séculos 17 e 20, suas construções foram usadas para fins militares, como hospital para grupos sociais excluídos e como prisão no período do Apartheid. O que foi o Apartheid, gente? Foi o regime político que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1994. Ele foi instituída a segregação da sociedade entre negros e brancos. Mas vamos voltar. No período do Apartheid, Nelson Mandela foi o primeiro presidente eleito da África do Sul, e foi prisioneiro político na ilha por mais de 20 anos. Então essa ilha era uma prisão. Em 1990, quando o Apartheid chegou ao fim, os prisioneiros foram libertados. A prisão onde Nelson Mandela ficou foi transformada num museu, que preserva parte da história da África do Sul e da luta pela democracia e pelo fim do racismo. Então é muito importante
esse patrimônio aí. E bem interessante também conhecer um pouquinho da sua história. Então, se vocês gostaram, gente, vocês podem entrar na internet e dar uma olhada. Você bota o nome do patrimônio, bota o lugar onde ele fica. Vocês vão ver, tem diversas fotos interessantíssimas. Vocês vão gostar bastante. Mas aí, vocês vão passar para a página... A gente tá na página 129. Vocês vão virar a página 30, não vai fazer nada, porque isso é outro assunto. A 131 também nada. Aí, vamos fazer agora a 132, tá? Então, a gente vai sair da página 109, vai direto para a página 132 fazer a nossa atividade. Vou explicar para vocês o que é que eu quero que vocês façam. Primeiro quesito. Em 2016, a Unesco lançou o Patrimônio Mundial e Turismo diante da mudança climática. Um relatório que documentou os impactos em vários bens do patrimônio mundial. Leia o texto a seguir. Apontando que o patrimônio mundial deve ter valor universal excepcional, o relatório recomenda que o Comitê do Patrimônio Mundial deve considerar o risco de que sítios potenciais se degradem pela mudança climática antes mesmo que sejam adicionados à lista. Além disso, o relatório pede um maior esforço global para atender ao Acordo de Paris sobre o clima, a fim de preservar sítios do patrimônio mundial para gerações futuras. O que ele quis dizer? Tinha muitos patrimônios lá que estavam se acabando, então eles estavam pedindo ajuda para que preservasse, porque assim, era um patrimônio, tem que ser preservado, mas não leva um tempo para chegar a você ter seu nome na lista. Então eles queriam que preservasse, porque quando chegasse ali seu nome na lista do patrimônio mundial, eles já estariam todo acabado. Aí bora ler agora. Letra A. Por que o relatório da Unesco recomenda que o Comitê do Patrimônio Mundial deve considerar o risco de que sítios potenciais se desgradem pela mudança climática antes mesmo que sejam adicionados à lista? Bom, porque os bens, gente, do patrimônio mundial têm um valor universal excepcional. Os bens têm um valor único, são muito, muito, muito importantes. Então, por isso, eles fizeram esse pedido. Aí vem a letra B. O texto acima, esse texto que eu acabei de ler, o Acordo de Paris sobre o Clima. Desculpa, de novo. O texto cita o Acordo de Paris sobre o Clima, esse texto que eu acabei de ler. Faça uma pesquisa na internet para saber sobre esse acordo. Procure descobrir quais os objetivos desse acordo e quais os países assinaram. Então, vocês botam lá na internet o Acordo de Paris sobre o Clima. Vocês vão escrever um pouquinho aqui sobre ele, não precisa ser muita coisa não, tá? São as coisas mais importantes. Depois vocês vão vir para a página 133, segundo quesito. Observe as imagens a seguir que mostram patrimônio mundial na Índia. Vejam só, estão vendo o patrimônio mundial? É o mesmo patrimônio, sendo que esse aqui está com poluição atmosférica no ar. Então, o ar está todo poluído. E esse aqui são os rios que estão poluídos. Aí, letra A faz uma pergunta. O que mais chamou a atenção de vocês nessa imagem? O que vocês estão vendo aí que está chamando mais atenção? Bom, como a gente pode ver, o céu está totalmente escuro. Está todo sujo, o ar está todo poluído, por isso que o céu está escuro desse jeito. E os rios estão muito cheios de lixo. Agora a letra B. Com base na pesquisa da página 132, isso aqui, a página 132 é essa pesquisa que eu pedi para vocês fazerem sobre o Acordo de Paris. Bom, de acordo com essa pesquisa e seus conhecimentos, escreva um pequeno texto como a ação humana pode provocar transformações nos bens do patrimônio mundial. Você pode citar aspectos do exemplo da questão anterior. Vocês vão escrever um pequeno texto falando como as pessoas podem acabar danificando, estragando os patrimônios mundiais. Então, eles sabem como eles se estragam? Poluindo, porque se eles estão poluindo, acaba a natureza o quê? Se degradando. Então, se um patrimônio mundial ele faz parte da natureza, ele vai se acabar também. Então, isso é um dos pontos. Mas aí vocês também podem pensar em outras formas de respostas e escrever aqui, tá bom? E hoje, né, ficamos por aqui. Hoje só tem essas duas páginas de atividade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do assunto, que tenham entendido.
Qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato comigo, tá bom? Fiquem à vontade. Então, um beijo, amores. Tchau, tchau. E até nossa próxima aula de história. Ah, tô morrendo de saudade de vocês, viu? Um beijo.